Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque começou a operação do Tetra. Já tem jogo nessa quarta-feira e ele é muito decisivo. E tem duas preocupações que eu quero abordar com vocês a respeito dessa partida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Rapaziada, obrigado pela audiência aí, tanto na live depois do jogo, quanto no vídeo analisando a partida aí. Batemos muitos recordes nesses últimos dias, então obrigado para todo mundo que está chegando agora, muita gente é nova por aqui, se você ainda não está inscrito, é só o que eu peço para você se inscrever no canal, não custa nada, é de graça, e você vai recebendo conteúdo, né? À medida que a gente vai publicando aqui novidades, especialmente a respeito do Timão, você que deve estar aqui por conta do Corinthians, mas também a gente aborda outros times por aqui, tá bom? Vamos lá, vamos falar de Corinthians e Vasco da Gama, a final, a grande decisão da Copa do Brasil de 2025, quem diria? E vale para os dois, tá? Porque o Vasco também é um clube com muitos problemas, né? Enfrenta uma recuperação judicial, tem lá o Pedrinho como o presidente do clube associativo, né? O Pedrinho, ex-jogador, ex-comentarista, que colocou os seus bens lá como garantia para tentar recuperar o clube do coração, o clube que ele se dispôs a ajudar. E o Vasco é um clube muito simpático, né, no Brasil inteiro, tem uma torcida gigantesca, um clube de massa, uma torcida apaixonada, e que está também, né, buscando esse título, essa conquista, e o fato de chegar na decisão também já é um grande feito, diante de tudo que aconteceu com o Vasco nos últimos tempos e até pela campanha do Brasileirão, né? Um clube que chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores, depois de uma sequência positiva e depois de uma derrocada muito grande, tomando pancadas atrás da outra, 5 derrotas, até que aplicou aquele 5-1 no Inter, e por pouco ali não disputou alguma coisa mais perigosa na última rodada, porque, né, tinha conseguido ali uma ou outra vitória que tivesse dado uma pontuação um pouquinho mais aceitável, mas foi uma campanha muito ruim também, mas tem bons valores esse Vasco da Gama. Tem o menino Ryan, que é absolutamente a revelação do Campeonato Brasileiro, muito perigoso, olho nele. Tem o Felipe Coutinho, que embora não seja o mesmo Coutinho de antes, é um jogador sempre muito perigoso na bola parada. Tem o goleiro Léo Jardim, que se a disputa foi para penalidades, né, um goleiro que também tem se destacado, assim como o Hugo Souza pelo lado do Corinthians. Tem o Paulo Henrique, que embora tenha feito gol contra no jogo contra o Fluminense, né, é o lateral que acabou chegando na seleção brasileira e fez uma boa temporada, né, dá pra gente colocar dessa maneira. Quem mais? O Verratti, né, sempre perigoso na bola aérea. Tem o Nuno Moreira, tem o Tietê, que a gente conhece muito bem, tem o Fernando Diniz, né, cara, que é completamente imprevisível. É um clube que pode aplicar 6-0 no Vasco, mas daqui a pouco 5-1 no Inter, mas daqui a pouco pode tomar uma pancada, como acabou tomando em alguns momentos do campeonato. É um Vasco que surpreendeu, né, o próprio Fluminense nessa fase de semifinal e que agora chega numa decisão em 2 jogos e decide em casa, né, com a sua torcida lá no Maracanã, mas claro que vai ter torcedores do Corinthians fazendo aquele barulho que a gente conhece muito bem. Então, um preâmbulo aqui falando um pouco do Vasco da Gama pra gente poder entrar no Corinthians. O Corinthians, cara, ele vive uma jornada absurda, incrível em 2025. Um clube que enfrentou também muitos problemas, ainda enfrenta, né? Hoje mesmo saiu uma notícia de investigação do Duílio, ex-presidente, o Augusto Melo impeachmentado, o Osmar Stabile, né, assumindo nesse furacão todo, transfer ban, dívidas que só aumentam, uma loucura, sem poder contratar, campanha ruim no Brasileiro e mesmo assim finalista da Copa do Brasil. Esse Corinthians. O Corinthians é muito grande, cara. É muito grande, o Vasco tem uma grandeza gigantesca, né? A gente também falou a respeito disso. Mas o Corinthians chegar nessa decisão, cara, e superando o Cruzeiro na semifinal. Por que eu falava que o Cruzeiro era favorito? Pela campanha, por tudo que o Cruzeiro vinha fazendo como time na temporada. E o Corinthians foi lá e carregado pela torcida, tanto no Mineirão quanto na Neoquímica Arena, especialmente em Itaquera, né? Depois de um primeiro tempo em que o Cruzeiro se impôs, né, conseguiu encontrar os espaços que não havia encontrado no jogo de ida, e aí no segundo tempo a torcida é impressionante como fez a diferença, né, cara? Claro, as mexidas do Dorival, a entrada do Garro, do Ranieri, o Bidon, que fez um jogo absurdo, o Matheus Bidu também, muito bem nesse segundo jogo, e o segundo tempo foi todo do Corinthians, merecia até um empate no tempo normal. Enfim, é um Corinthians que mostra porque tem uma camisa pesada, mostra porque vem chegando apesar dos problemas, né? A gente tá falando de um time que chegou na final da Copa do Brasil em 22, e não é de hoje os problemas do Corinthians, tá? Chegou na final em 22, chegou na semifinal em 23, chegou na semifinal em 24, na semifinal em 23 caiu pro São Paulo, que acabou campeão, na semifinal de 24 caiu pro Flamengo, que acabou campeão, e agora chega na final de novo. E chegou em semifinal de Sul-Americana 2 vezes também, tá? Então, assim, o Corinthians chega, cara. Porque muitas vezes tem problema e tal, quando vai pra Itaquera, pum, a torcida carrega, vai pra pênaltis e tal, muitas vezes dependeu do Cássio, hoje tem lá o Hugo Souza, mas não depende só do Hugo, né? A gente está citando outros tantos valores que foram importantes nessa fase de semifinal.
Impressionante o que o Corinthians vem fazendo. E tá pronto, cara. Tá pronto para ser campeão. Vai ser incrível assistir essas duas finais. Acho que o Vasco... eu não acho que seja 50-50. Acho que o Corinthians tem um leve favoritismo, até por ter destronado um adversário mais cascudo na semi, que é o Cruzeiro, e é o rei de Copas, né? É o maior vencedor, então é um adversário muito cotado nessa competição. E o Corinthians bateu, assim como tinha batido o Palmeiras nas oitavas. Então, assim, a trajetória do Corinthians, ela dá um pouquinho mais de estofo, a maneira como passou. E o Vasco, cara, que tem muitos problemas, mas tem alguns destaques individuais e tudo mais. Eu acho que tá 60-40 ali pro Corinthians. O fato do Vasco decidir em casa, eu não sei se chega a ser uma vantagem, porque tudo depende do primeiro jogo. E aí é sobre isso que eu queria falar com vocês. O Corinthians, eu acho que precisa fazer, ou tem condições para isso, e precisa fazer, portanto, uma boa vantagem no primeiro jogo. Nossa, Chico, mas aí você tá achando então que é fácil assim? Não tô falando que é fácil. Eu só estou falando que o Corinthians tem condições de construir uma boa vantagem. O que é uma boa vantagem? Uns 2 gols de diferença. Repito, não estou dizendo que é fácil, que já aconteceu. Não é isso. Estou dizendo que o Corinthians precisa buscar isso. Não que se vencer por um gol ou empatar o jogo não possa ser campeão no Maracanã. Não, mas eu acho que o Corinthians consegue, pelo embalo que está da semifinal, conseguir uma boa vitória. E aí eu acho que dificulta bastante a vida do Vasco da Gama nesse segundo jogo, se o Corinthians abrir uma boa vantagem. E tem condições para isso. Acho que se encaixar um jogo bom, como fez na estratégia o Dorival Júnior para amarrar o Cruzeiro no primeiro jogo. É diferente porque dessa vez o primeiro jogo em casa, o Corinthians, até pelo que eu tô falando, né, de construir a vantagem, vai ter que ser o protagonista. E sendo o protagonista, vai ficar mais com a bola. Então ele vai buscar mais as ações e vai ter que ter resguardos, evidentemente, né? Não pode dar espaço pro Raia no contra-ataque, porque ele é muito imprevisível, esse moleque, né? Ele pode cortar para dentro, finalizar, ele pode ir pra linha de fundo, ele pode combinar uma jogada com o Coutinho. Então tem que ter resguardos, mas ao mesmo tempo é um Corinthians que precisa ser agressivo diante do seu torcedor. Minhas preocupações para esse jogo são duas. O aspecto físico. A gente tem percebido que o Dorival ele tem dosado muito bem, tá? Ele tem feito isso muito bem. A questão, especialmente Garro, Yuri e Ranieri, que foram jogadores mais descontados aí nos últimos jogos. Só que a gente está falando de uma semifinal e final em que você tem 2 semanas com jogos quarta e domingo. Não teve período para descanso. Eu sei, esse time se poupou nos últimos tempos no Brasileiro, não jogou nada, não sei o que, tudo mais, tudo isso beleza. Mas vamos para a prática. Para a prática são 4 jogos em 2 semanas. Não dá tempo de recuperar. O Corinthians jogou na quarta, jogou domingo, descansou nessa segunda-feira, né, regenerativa, aquela coisa toda, trabalha nessa terça e já joga na quarta. Quinta, recupera, treina na sexta e no sábado para jogar no domingo. Essa é a semana do Corinthians. O Garro, que entra só no segundo tempo, ele entra num nível de intensidade contra o Cruzeiro fantástico, a ponto de ter sido determinante para o Corinthians fazer o gol e empilhar chances de gol, gerando muito jogo, muita oportunidade, que foi a entrada dele, mantendo o Bidon, que é jogado lá pelo lado direito, e as saídas do Carrilho e do Martínez. Naquele momento, com o Ranieri também ali, o Corinthians foi preponderante, mas um Garro num nível físico que eu não tinha visto ainda. Será que é porque ele jogou só 45? Se ele tiver condições, ele começa o jogo e ele vai conseguir manter essa intensidade, e depois, no domingo também, você precisa combinar muito esses 2 jogos. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu deixaria o Bidon na função que ele tá exercendo muito bem e deixaria o Garro também para apenas alguns minutos. E daqui a pouco pode nem precisar. Daqui a pouco o Corinthians pode estar construindo um resultado, bota o Garro mais pro final ali e tudo mais e deixa pro jogo da volta, pro jogo decisivo. Claro que se ele tiver 100% de condições, beleza, ele vai pro jogo. Mas eu tô pensando nos 2 jogos, nesse combo. O Yuri visivelmente não tá bem também tecnicamente. Então, será que não é um momento de dar uma chance pro Vitinho, que talvez até tenha superado o Guinegão na hierarquia pela maneira como vem entrando nos jogos? Daqui a pouco pode fazer um ataque de Memphis e Vitinho e deixa o Yuri pro segundo tempo. Será que o Dorival não vai pensar nisso? Eu acho que é uma questão pra gente pensar e de como ele vai trabalhar fisicamente esses 2 jogos. O Ranieri, por exemplo, que nem estava cotado para começar o jogo. Aliás, para ser relacionado, entrou no segundo tempo, também deu uma sustentação boa. E, cara, a gente tá vendo o André Carrilho não conseguindo. Ele não tá conseguindo fisicamente. Então, esse jogador, eu acho que ele tem que ser barrado. Ele pode entrar no segundo tempo, daqui a pouco ele entra num nível de intensidade melhor, como o Garro entrou no último jogo. Se você fizer isso, administrar isso com o Carrilho, talvez seja melhor do que começar com ele e ter um a menos ali, porque o Carrilho não tá conseguindo fisicamente entregar aquilo que ele já entregou. O Martínez, ok, jogador mais combativo, se você precisar de mais alguém no meio campo, ele pode ser
pode ser essa figura. No Mineirão ele jogou muito bem, em Itaquera um pouco menos, né? Até porque o primeiro tempo o Corinthians acabou sendo inferior ao time do Cruzeiro. Enfim, o Dorival tem peças. E mais do que peças, ele precisa fazer uma gestão física muito inteligente nessas duas partidas. A minha outra preocupação, uma infinidade de pendurados. Não zeram os cartões, então jogadores que chegam pendurados agora nessa fase final, se eles tomarem o cartão no primeiro jogo, eles não jogam a grande decisão. E, gente, tô falando de Hugo Souza, os zagueiros André Ramalho e Gustavo Henrique, ou seja, a dupla de zaga, os laterais Mateuzinho e Angileri, não o Bidu, mas o Angileri. Então você tem 2 laterais, você tem 2 zagueiros, você tem o goleiro, Maicon e Breno Bidon, você tem 2 volantes e Rodrigo Garro. Vou repetir. Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Angileri, Maicon, Bidon e Garro. Todos estão pendurados com 2 cartões amarelos. O Corinthians vai ter que ser muito inteligente para não tomar cartão, para nenhum desses jogadores tomar cartão, né, o menor número possível de jogadores que tomem esse cartão, porque senão o jogo da volta vai ser com muitos desfalques. Olhem o tamanho desse problema. São muitos jogadores pendurados. Então, estratégia, inteligência, uma boa vantagem, porque aí se você perde daqui a pouco alguns titulares importantes, no jogo da volta você tem uma vantagem para poder trabalhar melhor. Então, esse primeiro jogo diz muita coisa. Que terá a arbitragem definida já do gaúcho Rafael Rodrigo Klein. Eu não sou muito fã, tá? E assim, como a gente fala de um confronto entre paulistas e cariocas, não dava para fugir muito entre federações, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem árbitros da Federação Pernambucana, Santa Catarina, porque, né, paulistas e cariocas estão envolvidos na final. Então, o Rafael Klein foi o escolhido. Ele teve uma temporada regular até, mas eu acho que ele picota muito o jogo. O VAR do também gaúcho Daniel Nobre Bins. E, para vocês terem uma ideia, o quarto árbitro será o Davi Lacerda, que foi um dos principais árbitros aí do Campeonato Brasileiro. Mas aí é uma espécie até de premiação, né, pro cara, né? Tem uma taxa bacana, o cara vai lá, quarto árbitro numa final como essa acaba se tornando um cara importante também, porque ele auxilia muito ali à beira do campo. Mas a gente sabe que é um jogo com uma tensão considerável e essa questão dos pendurados, o árbitro entra em campo sabendo e tal, então alerta ligado aí para ver como o Corinthians vai lidar com todas essas questões. E aí, gente, primeiro jogo, hein? Tem muita coisa envolvida. Tem muita coincidência, né? A gente tá falando de um confronto que envolveu o Mundial do Corinthians no ano 2000, aquele timaço do Vasco, do Corinthians nem se fala. Um Vasco que busca um título que não vem de expressão, né, desde 2011, e o Corinthians em busca do seu 4º título de Copa do Brasil. Que decisão! O que vocês estão achando aí? Comenta aqui, inscreva-se no canal, sejam todos muito bem-vindos e eu volto na próxima. Amanhã tem vídeo pré-jogo aqui. Bora? Até lá. Tchau! Fala, rapaziada, tudo bem, rapaz? Então é isso, uma grande novidade para você ficar por dentro de tudo do Coringão, né? O Chico Garcia trouxe informações para você muito importantes desse confrontaço que vai acabar aí na quarta-feira entre Corinthians e Vasco. O Vasco perigoso, Corinthians também. Vamos pra cima que a gente já é campeão, não é campeão? Fala aí, né? Eu acho que o Corinthians nem precisa entrar em campo. Deixa teu like e teu comentário nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.